Olá, pessoal. Eu resolvi retomar os assuntos da Primeira Guerra Mundial que nós vimos no vídeo anterior sobre o módulo 5, né? Então, retomando alguns aspectos que nós já tínhamos explicado, mas que eu acho importante reforçar. Então, a Primeira Guerra Mundial é importante destacar três aspectos, né? Os seus fatores, que causou conflito, as suas fases, né? E, por fim, as consequências da guerra. Então, vamos procurar aprofundar um pouco mais esses temas. Então, em relação às causas da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi causada pelo imperialismo, pelo nacionalismo, pela paz armada, pela política de alianças e teve um estopim, como já vimos. Então, em relação à paz armada, ela relaciona-se ao desenvolvimento de novas tecnologias de armamentos, de munição. Então, aí nós temos os primeiros tanques de guerra utilizados, né? A aviação, a metralhadora. Então, a guerra, apesar de inovar em relação a armamentos, ela teve um aspecto bem tradicional, que eram as trincheiras, que foram as trincheiras, né? Que caracteriza essas valas abertas no campo de batalha, né? Elas caracterizavam uma guerra já tradicional, denominada guerra de posição, onde as tropas ficavam estacionadas por longos períodos, né? Bem, então, em relação às causas, os motivos da Primeira Guerra Mundial. Então, o motivo fundamental foi o imperialismo. Então, o imperialismo era a disputa pelos mercados mundiais, né? A principal potência industrial era a Inglaterra, o Império Britânico, e a sua principal rival, né? Aquela potência que estava já empatando com a Inglaterra em alguns aspectos econômicos, era o Império Alemão, o chamado Segundo Reich. Então, a disputa pelos mercados mundiais, os interesses econômicos, né, denominamos imperialismo. Então, a disputa por colônias na África e na Ásia, então a disputa por mercados fornecedores de matéria-prima e alimentos, e também consumidores dos produtos industrializados, né? Então, essa questão fundamental, a disputa pelos mercados, o imperialismo. Bem, então, algumas questões entre Inglaterra e França, né, nós deixaremos à disposição de vocês depois aí com esses slides. Bem, a segunda causa, o nacionalismo, né? Então, o nacionalismo ele estava relacionado então à formação de estados nacionais durante o século XIX e a inexistência de outros, né? Então, em relação ao nacionalismo, né, então a questão de recuperar territórios, então o caso da França, então a França desenvolveu um revanchismo, porque a França foi humilhada pela Alemanha, né? A Alemanha foi unificada com a vitória da Prússia na Guerra Franco-Prussiana. O rei da Prússia foi coroado Kaiser no Palácio de Versalhes. Já tínhamos comentado isso, né? Então, a Alsácia-Lorena eram territórios ricos em ferro e carvão que foram fundamentais para o acelerado processo de industrialização alemão nas 3 últimas décadas do século XIX. Então, em relação ao nacionalismo, havia, por exemplo, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. A Polônia, por exemplo. A Polônia era um país eslavo, mas seu território era dominado pela Alemanha e pela Áustria, que eram germânicas, e pela Rússia, que era eslava. Os poloneses, então, queriam criar o seu Estado Nacional independente. Mas havia outros casos também de nacionalismo, né? A Península Balcânica era uma região em que o Império Turco teve domínio sobre vários séculos, até que no século XIX, alguns estados, alguns povos dos Balcãs conseguiram criar seus estados nacionais. Então, há 200 anos, a Grécia se libertou do Império Turco e depois outros países surgiram na região, como o Reino da Sérvia e a Romênia. Bem, a Sérvia ela era um país eslavo apoiado pela Rússia
e ela tinha disputas territoriais com o Império Austro-Húngaro na região. Por exemplo, a Eslovênia, a Croácia e a Bósnia-Herzegovina eram países de maioria eslava, mas que tinham sido anexadas pelo Império Austro-Húngaro. Então, o nacionalismo foi a segunda causa fundamental da Primeira Guerra Mundial. Bem, o nacionalismo, então, ele está relacionado às questões de unificação nacional ou de libertação nacional. Bem, em relação à preparação para a guerra, então o recrutamento de soldados, caracterizou a paz armada. Mas havia uma expectativa, quando iniciou o conflito, que a guerra ela seria curta, mas ela se prolongou por 4 anos. Mas quando a guerra começou em julho de 1914, no verão, havia expectativa que até o Natal ela encerraria. Política de alianças. Então, no século XIX foi formada a Tríplice Aliança e no início do século XX foi formada a Tríplice Entente. Então, as rivalidades econômicas e também a questão das nacionalidades acabaram influenciando a formação dessa política de alianças. Então, tivemos a formação da Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália, sendo que a Itália tinha problemas de fronteira com o Império Austro-Húngaro. Então, a Itália e o Império Austro-Húngaro possuíam rivalidades, a região trentina. Por isso que a Itália acabou ficando neutra quando a guerra começou, e no ano seguinte ela foi para o lado da Tríplice Entente, formada pela França, pelo Império Russo e pelo Império Britânico, a Inglaterra. Então, a Entente Cordiale, ou Tríplice Entente. Bem, então essas alianças marcaram o início da Primeira Guerra Mundial. Então, neste mapa, nós temos aí uma ideia de que na geopolítica, analisando geopoliticamente, a vantagem maior era dos países da Entente. É só observar os triângulos. Então, o triângulo maior era da Tríplice Entente. Vejam, o Império Britânico, a República Francesa e o Império Russo. E já a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, no final da guerra, era chamada de aliados. E a Tríplice Aliança eram chamados de potências centrais, porque ficavam no centro do continente europeu. Então, em princípio, eram o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Mas a Itália, como falamos, mudou de lado, Ficou neutra e depois mudou de lado. Do lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, entraram países da Europa Oriental e Meridional, que seriam a Bulgária e o Império Turco-Otomano. Então, essa política de alianças. A França, a Inglaterra e a Rússia ainda tiveram apoio de outros países, como Portugal, como a Bélgica, países da Península Balcânica, a Grécia, a Sérvia, a Romênia, enfim. Mas também tivemos neutros, como a Holanda, a Suíça, a Espanha, a Noruega, a Suécia, a Islândia. Em relação à Espanha, então, como a Espanha era neutra, durante a guerra e no final da guerra, a Espanha seria um local em que havia muitas ondas migratórias. Então, povos europeus que fugiam da guerra acabavam indo para a Espanha para dali pegar navios para a América, geralmente. Então, como a Espanha virou um território de grande circulação de pessoas, a Espanha, então, foi o palco do surgimento de uma grande pandemia, que ganhou o nome de gripe espanhola. Mas, na verdade, o território espanhol foi o território que os refugiados europeus usavam para partir para o continente americano. Bem, em relação, então, à Tríplice Aliança e à Tríplice Entente. A expectativa, a guerra iria acabar rapidamente. Então,
noivos, namorados se despediam, casais se despediam achando que logo iriam se rever, né? Muitos, a maioria talvez, nunca mais foram se encontrar, né? Bem, em relação ao estopim, então, em junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, né, o Franz Ferdinand de Habsburgo, e sua esposa, Sofia, foram assassinados na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, país anexado pelo Império Austro-Húngaro. Então, a Áustria, ou Áustria-Hungria, acusa a Sérvia pelo atentado. E em relação à Sérvia, devido ao pan-eslavismo, era protegida pela Rússia, enquanto que a Áustria tinha aliança com a Alemanha, devido à Tríplice Aliança e também à questão da origem germânica, o pan-germanismo. Bem, então, o atentado contra o arquiduque e sua esposa, né? Então, este carro está no museu. E aqui nós temos, né, por onde foi alvejado, né, um dos tiros que alvejaram o casal herdeiro do trono austro-húngaro. Bem, então, o assassinato em Sarajevo, em junho de 1914, vai ser o estopim da guerra que vai começar um mês depois. Então, seria mais ou menos essa reação em cadeia. O herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, né, ele é assassinado, e o Império Austro-Húngaro, então, ele vai culpar a Sérvia. Bem, a Sérvia era aliada da Rússia, e a Rússia era da Tríplice Entente. Então, isso vai arrastar os outros países da Europa que compunham essas alianças. E assim, nós temos, então, a Guerra Deflagrada. Bem, então, com o início da Primeira Guerra Mundial, tivemos o conflito que iniciou em 1914 com uma expectativa de que ele iria acabar rapidamente. Bem, euforia dos dois lados. Tanto na Alemanha quanto na França, por exemplo, havia um nacionalismo muito extremo, né? Onde a guerra era considerada um momento em que o povo demonstraria o seu patriotismo, né? A defesa da guerra. Bem, agora em relação às fases. A primeira fase, né, foi uma fase marcada pelo movimento. A Alemanha fez uma guerra em duas frentes. Ela avançou na frente ocidental e na frente oriental. Na frente oriental contra os russos, a Alemanha invadia os territórios do Império Russo, enquanto que na frente ocidental, os alemães invadiram a Bélgica e foram para Paris. Mais a 100 quilômetros, os franceses, usando táxis, inclusive, mobilizando tropas, conseguiram deter o avanço alemão na Batalha do Marne. Então, assim, nós concluímos a primeira fase da guerra.